o mundo está caminhando para que o ser humano, a cada dia que passa, o instinto dele animal seja o condutor da vida, seja aquele que leva a pessoa a cometer atos. Eu estou falando no âmbito sexual, que a cada dia que passa, o instinto que era para ser contido, para a gente não agir igual ao animal, está sendo pregado como fosse liberdade. Ou seja, você se torna livre de regras, de bons costumes, de conduta, mas se torna escravo da carne, se torna escravo do pecado. Uma cena que a gente vê, que mora assim numa rua, na periferia, geralmente tem muitos cachorros no meio da rua. Você sempre vê um outro cachorro. E esses cachorros, o que acontece com eles? Quando eles têm a vontade de ter relações, né, assim, sexual, fazer aqueles atos, eles não estão nem aí se a rua tá cheia de gente, eles vão e um sobe em cima do outro. Isso é macho com macho, fêmea com fêmea, né? Não há esse limite, não há esse bloqueio, não há essa diferença de se é macho ou fêmea. Eles apenas seguem o instinto deles e ficam um em cima do outro, o macho fazendo do outro macho cachorro sua fêmea. Ou seja, eles agem por instinto, simplesmente por instinto. Porque os animais em si não existe regra, não existe conduta, não existe nenhum tipo de freio para aquele seu instinto mais primal, né? Mais primitivo. E o que acontece é que hoje em dia essa coisa do animal está sendo passada para o homem como se fosse algo normal, algo que seja louvável, né? Quando aparece alguém que tenta alertar sobre isso, né? Falar que isso não é bem assim. O homem ele tem o seu limite. A gente não podemos ser tão animalesco, né? Tão prisioneiro e refém do nosso instinto sexual. Aí é taxado como preconceituoso. Primeira coisa que fala, você é preconceituoso. Bem, aí coloca na gente essa taja, essa imagem, né? Esse carimbo de preconceituoso. Mas assim, pensando sobre isso, eu me lembro assim, vem na minha mente aquelas condutas dos imperadores, né, romanos, que eles tinham um lugar só para fazer orgias. E nesse lugar de orgias, eles tinham relacionamento entre homem e mulher, todos juntos, numa cidade de Pompeia, né? Que essa cidade é bem conhecida, que lá ainda tem muita estrutura ainda em pé, depois que foi destruído, quando um vulcão a quilômetros de distância entrou em atividade. E na época a poeira cobriu aquela cidade, foi levada pelo vento e destruiu a cidade. Até hoje tem, se você procurar a cidade de Pompeia, vê muito daquela cidade ainda em pé. Mas um costume dessa cidade de Pompeia era essa parte sexual, né? Que aqueles homens com mais recursos, né, dinheiro daquela época, na cidade de Pompeia, eles tinham um quarto que era um quarto só para fazer sexo. E interessante que eles, nesse quarto para fazer sexo, muitas vezes o dono da casa, né, o patriarca, ele entregava as próprias filhas deles para fazer sexo com aqueles seus convidados, né, fazia eventos, festas. E a própria mulher dele também ficava olhando. Era uma cidade muito, que cultuava muito isso. Claro que todas elas espelhadas pela Roma, né, pela cidade-mãe, né, que praticamente todos os imperadores viviam no mundo de orgia, né? Eles via como o sexo como fosse a coisa mais importante e que todo mundo fazia sem nenhum tipo de limite de ética, né? E nessa cidade de Pompeia, até
lá tinha estátua de pênis apontando na direção da rua, sabe? Tem uma coisa mesmo absurda. E interessante que a sociedade ela passou a ter alguns limites morais, né? Com muita dificuldade, mas isso tudo graças ao cristianismo, que ele veio para trazer uma moral, um limite, né? Uma conduta, para que dessa maneira a gente se distanciasse dos animais, não agisse apenas pelo impulso, mas sim pela consciência, pela conduta ilibata, né? Mas com o passar do tempo, né, o cristianismo ele foi perdendo a sua força, se tornando cada vez mais longe do original. É como aquele café que está muito bom e você vai colocando água dentro desse café. Aí aquele café que estava bom, logo como você fez, de tanto você colocar água dentro dele, ele vai ficando nem uma coisa nem outra, não é nem café nem água, né? Vai ficando sem gosto. Aí o que aconteceu com o cristianismo foi isso, o cristianismo foi ficando muito frouxo em relação a seus princípios, a seus valores, né? E aumentando muito a igreja, né? Muitas bandeiras de igrejas, mas a essência dele foi se perdendo. Mas mesmo assim o cristianismo ele nos aponta um caminho certo, ele nos aponta uma conduta que a gente tem que ficar mais distante dos animais, não agindo, praticando coisas igual a eles, né? É uma, é uma, a melhor saída que tem para o homem, né? Como um espelho de si mesmo, para poder se enxergar como o senhor de si mesmo, não apenas um escravo do pecado e do instinto, né? Bem, aí essa ideia hoje de ser mais contido sexualmente, de ter limites, hoje em dia é visto como uma coisa ruim. Você é visto como alguém que não que está travado perante a vida, alguém que não se soltou, alguém que não sabe viver. Bem, as coisas estão realmente por avesso, não está tudo ao contrário. E nós que requer a gente fazer é se manter firme na nossa conduta, na nossa moral e não ser levado por essa onda do que a onda do tudo pode, né? Temos que nos distanciar dos animais, não agir apenas como instinto, né? A diferença da gente dos animais é ter a possibilidade de fazer o ato, mas perguntar a si mesmo se aquele ato é lícito fazer, é certo fazer. Essa é a diferença que nós temos dos animais, porque no instinto normal, nas coisas básicas como sede, fome, frio, medo, todos nós somos iguais, né? Mas o homem ele veio para dominar o animal, ou seja, a gente tem a capacidade do raciocínio. E uma coisa que os animais não têm é a questão da ética, né? Os animais não criaram a ética, para eles essas coisas não existem. E devido à ética, a gente tem um comportamento, a gente não anda nu no meio da rua, a gente se cobre, a gente não vai andar sem roupa. Os animais não precisam disso, eles não precisam se vestir. A própria, o couro dele, né, a pele dele, ou o pelo dele, já é a roupa dele, já é a proteção dele. Mas eles estão querendo, né, nesses últimos tempos, sempre teve essa onda, né, da valorização extrema do sexo, né, como fosse uma coisa extrema de felicidade, de importância, né, da vida, mas e também que a mídia, né, ela usa muito isso, essa força, né, com músicas, dançarinas na TV, filme, tudo focado nisso. E foca muito um sentimento verdadeiro, um sentimento, um amor, né? Algo maior, sempre é envolvido a um relacionamento, a um ato sexual em si. E nessa maneira a gente dá tanta importância a isso, mas ao mesmo tempo tornamos essa relação sexual entre o homem e a mulher como uma coisa tão vulgar, tão suja, tão passageira, né? Então, não podemos nos permitir isso, a ser como os animais que estão no meio da rua,
vem a vontade de fazer e faz. A gente não somos esse tipo de espécie, né, de animal. Aquele que não consegue controlar os seus próprios instintos, né? Temos que não deixar ser morto dentro da gente os nossos valores, a nossa conduta, né? Os nossos princípios, né? A nossa ética. E não deixar apagado de nós os princípios originais do cristianismo primitivo, que hoje em dia não é falado porque já se tornou uma ofensa a essa humanidade moderna que nós vivemos hoje. Então precisamos estar atentos a tudo isso. Precisamos sempre manter a fé, manter a força e o foco, né? E não se deixar ser envolvido por esse mundo. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu, amigos. Valeu.